capítulo 1177. Substituto: nas charnecas desoladas repletas de ravinas profundas, Amon estava em diferentes pontos. Eles abriram suas bocas e recitaram em Jotun, o abençoado do mundo espiritual, e do castelo de Sefirá, o misterioso que vem desde os tempos antigos, a testemunha de uma longa história, protetor dos artistas de magia e drama de Baklund, o grande German Sparrow. Essas vozes se sobrepunham à medida que penetravam no vazio, como se estendessem a uma distância infinita. 10 segundos depois, todos eles ajustaram seus monóculos de cristal de maneiras diferentes e riram baixinho. Ele mudou muito rapidamente. Se German Sparrow ainda estivesse respondendo automaticamente a esse nome honroso, eles poderiam então aproveitar esta oportunidade para determinar a localização da outra parte e criar um erro que aparecesse diretamente ao lado de seu alvo. Na escuridão, que era iluminada por relâmpagos de vez em quando, Klein, de chapéu e casaco, prosseguiu para o norte em um ritmo moderado enquanto segurava uma lanterna. Há uma oração. Amon está usando o nome honroso de German Sparrow. Isso significa que vários Amons não estão muito longe de mim. Mas a cidade de Prata não tem seus parasitas. Eles estão nas equipes de patrulha ao redor ou em algumas criaturas inesperadas. Enquanto caminhava, Klein de repente virou a cabeça e ouviu atentamente por alguns segundos. Em relação a este assunto, ficou bastante feliz por ter sido cauteloso o suficiente. Ele havia mudado o nome honroso que permitia o reconhecimento padrão enquanto estava acima da névoa cinza. Passou de protetor dos artistas de magia e drama de Baklund para protetor de todas as crianças pobres de Baklund. Isto veio da Fundação de Caridade para bolsas de estudo de Loen que ele criou. Sim, Amon é um criptologista. É muito provável que ele consiga interpretar esse nome honroso a partir de todas as informações sobre Duane Dantes. Não, nem preciso de uma resposta automática. Enquanto Klein olhava para a fraca luz amarela emitida pela lanterna, rapidamente tomou uma decisão. Fez com que cada verme espiritual fosse capaz apenas de ouvir orações sem ter a capacidade de responder autonomamente, a menos que recebesse permissão do corpo principal. Dessa forma, orações frequentes afetariam gravemente sua vida diária, mas não era um grande problema. Isso porque, além do vil assédio de Amon, ninguém mais oraria a German Sparrow, já que não havia divulgado seu nome honroso. Depois de resolver o assunto, Klein pensou em todos os aspectos aterrorizantes de Amon. De repente, teve algumas dúvidas sobre o que fazer a seguir. Seu plano original era ficar longe da cidade de Prata e seguir para as ruínas de Nois, no norte, para investigar a situação ali. Queria ver se conseguiria obter os principais ingredientes necessários para a poção do invocador de milagres. No entanto, depois de conectar as ruínas da antiga cidade com Amon, um problema foi revelado. Klein já poderia confirmar que os níveis superiores dos caminhos vizinhos também seguiam a lei da convergência característica do Beyonder. Já que Amon vagou pela terra abandonada dos deuses por mais de 1000 anos e chegou perto da cidade de Prata, como poderia não ser atraído pelas ruínas de Nois no norte? Para o chefe da cidade de Prata não se atrever a entrar, isso significa que o poder na cidade de Nois definitivamente atingiu o nível de um anjo. Amon não iria ignorar isso. Ele provavelmente não se atreveria a comer diretamente uma característica de Beyonder, de alto nível de um caminho vizinho. Mas isso não impede que ele prepare uma armadilha. Mesmo que não tivesse feito isso no passado, ele definitivamente estaria correndo para lá agora. Claro, não posso excluir a possibilidade de que Amon ainda não tenha descoberto porque durante a primeira visita do chefe da cidade de Prata, as ruínas de Nois não eram tão perigosas.
Talvez esse poder, no nível dos anjos, tenha chegado às ruínas de Nois mais tarde. Ele tem migrado constantemente os crentes para evitar Amon. Em meio a seus pensamentos, Klein sentiu um pouco de medo de seguir para o noroeste, em direção à cidade antiga. Ele decidiu primeiro ver se havia outras maneiras de obter o ingrediente principal da poção do invocador de milagres antes de considerar se deveria ir para a periferia das ruínas de Nois para observar e reunir algumas informações. Com isso em mente, caminhou em direção aos destroços de uma torre alta com seu casaco preto e meia cartola, guiado pelos relâmpagos ocasionais. Ao longo do caminho, na escuridão perigosa fora da fraca luz amarela, monstros se alinharam e o seguiram silenciosamente. Já eram suas marionetes. Comparados a eles, os santos do caminho do vidente eram ainda mais bizarros e aterrorizantes. Enquanto caminhavam, um dos monstros, que parecia um peixe com membros, de repente entoou em Jotun: "O sol que é eterno. Você é uma luz inextinguível. Você é a personificação da ordem." No momento em que terminou de recitar o nome honroso de 3 linhas, o monstro caiu no chão e perdeu a vida. O nome honroso das divindades muitas vezes não se limitava a 3 linhas, mas, ao recitar, podia-se escolher quaisquer 3. Por exemplo, o nome honroso completo do eterno Sol Ardente era Sol Ardente Eterno, Luz Inextinguível, personificação da ordem, Deus dos contratos, guardião dos negócios. E agora mesmo, Klein usou os 3 primeiros. Com este método, orou ao Senhor das Tempestades, ao Deus do conhecimento e da sabedoria e à deusa da noite eterna, na esperança de receber uma certa resposta. No entanto, não houve mudança em seu entorno 15 minutos depois. É inútil orar para uma verdadeira divindade da sequência 0 na terra abandonada dos deuses, a menos que o alvo seja o verdadeiro Criador, ou seja, uma existência que controla coisas como o castelo de Sefirá ou o mar do caos. Isso não está certo. Na cidade da tarde, aquele orador escondeu o verdadeiro nome da deusa ao pronunciá-lo. Quando ele mencionou o 4º rei dos anjos, sofreu imolação devido ao envolvimento de divindades. Talvez seja porque ainda existe todo tipo de poder divino na terra abandonada dos deuses, não apenas ocultação e degeneração. E cada um dos nomes verdadeiros das diferentes divindades tem um significado especial no misticismo, permitindo-lhe despertar os poderes correspondentes? Dessa forma, explicaria por que a Cidade de Prata vem ensinando os 2 nomes verdadeiros de Bad Heil e Herabergen. Mas eles não acabam estabelecendo nenhuma ligação com o Deus do combate ou com o Deus do conhecimento e da sabedoria. As orações na terra abandonada dos deuses não são ouvidas pelas verdadeiras divindades, ou, mesmo se eles podem ouvi-los, são incapazes de responder. Isso também significa que não há poderes remanescentes do Deus do combate ou do Deus do conhecimento. Caso contrário, teria havido certas anomalias. Sim, também é possível que não seja porque não há anomalias, mas porque os 2 artefatos selados de grau 0, artefatos selados de nível divino, na Cidade de Prata, os eliminaram. Nesse caso, se eu recitasse diretamente o verdadeiro nome da deusa, eu faria com que a escuridão e a ocultação circundante se agitassem. Se esse tipo de poder puder ser controlado, terei um trunfo adicional eficaz ao ser rastreado por Amon. A probabilidade não é muito alta. Recitar diretamente o verdadeiro nome de uma divindade é um ato de blasfêmia e resultará na reação correspondente, assim como o orador da Cidade da Tarde. Com base em sua lógica e no fenômeno que viu, Klein criou uma teoria sobre a situação atual. Ele estava ansioso para tentar ler todos os nomes verdadeiros das divindades que conhecia, um por um, e verificar seus efeitos. Finalmente, ele se conteve e não fez tentativas cegamente.
É melhor eu ir acima da névoa cinza para fazer uma adivinhação primeiro. Caso contrário, quem sabe se haverá um acidente insuportável. A adivinhação envolvendo divindades pode não dar uma revelação clara. Depois de murmurar interiormente por um tempo, Klein zombou de sua impulsividade. Meu plano anterior era semelhante a não cortejo a morte há 2 dias. Farei isso a sério hoje. Naquele momento já havia chegado a uma torre desabada. Ele sentou-se ao lado de uma parede que só havia sido cortada pela metade. Estendeu a mão para tirar um origami de papel do vazio histórico e o acendeu. Ele queria ver se poderia entrar em contato com a serpente do destino Will Alceptin Ceres se houvesse um médium. Queria saber onde poderia obter os principais ingredientes da poção Invocador de Milagres. Sob a iluminação de sua terceira invocação da lanterna, Klein caiu em um sono profundo, mas não sonhou com nada. Na verdade, não funciona. Depois que acordou, Klein balançou a cabeça e deixou seu corpo entrar no vazio histórico. Depois disso, deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Sentado no assento do louco, pegou uma pequena caixa de papel da pilha de lixo. Dentro havia uma pilha de garças de papel. Estas foram dobradas pessoalmente por um certo bebê. Ao mesmo tempo, o mundo German Sparrow foi conjurado. Ele rezou para o senhor louco em uma região branco-acinzentada e pediu a ele que encaminhasse seu pedido à senhorita Justiça, dizendo que este ato poderia permitir que ela fizesse contribuições para a sua troca pela fórmula da poção do manipulador. Claro, Klein já havia revelado que a poção precisava ser consumida em meio a uma enorme ressonância emocional. Backlund, burgo da Imperatriz, dentro da luxuosa mansão da família Hall. Audrey voltou para seu quarto mais uma vez e organizou um ritual de doação para obter a garça de papel. Ela pegou um lápis fino e escreveu na superfície da garça de papel: Duane Dantes solicitou que você se encontrasse comigo. Depois de terminar os preparativos, Audrey seguiu as instruções do Senhor Mundo e colocou o guindaste de papel debaixo do travesseiro antes de se deitar para dormir. Logo, viu uma planície desolada e escura como breu, como uma caminhante dos sonhos que havia influenciado a si mesma com antecedência, manteve a consciência e caminhou em direção ao campanário negro, no meio das planícies, com forte curiosidade. Assim que chegou ao seu destino, a percepção espiritual de Audrey foi acionada. Ela levantou a cabeça e olhou para o topo do campanário. Em algum momento, havia uma cobra prateada gigante enrolada ali. Esta cobra gigantesca não tinha escamas. Seu corpo era coberto de símbolos e padrões que formavam rodas conectadas entre si, com padrões diferentes. Naquele momento, a cobra gigante estava olhando para Audrey com seus olhos vermelhos e frios brilhantes. Disse em voz baixa: "O que Duane Dantes quer? Este é o anjo do caminho do destino que deu uma gota de sangue a Madame Eremita?" Audrey controlou seus pensamentos e olhou calmamente para a cobra gigantesca. Ela disse honestamente: "Ele queria que eu perguntasse onde ele pode obter o ingrediente principal da poção do Invocador de Milagres?" A gigantesca cobra prateada de repente ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "A quantidade de sequências 2 em caminhos diferentes difere em números. Na situação em que a cota de atendentes de mistérios está sendo preenchida, só pode haver um total de 6 invocadores de milagres. Invocador de Milagres é o nome de uma poção da sequência 2. Senhor Mundo vai se tornar um anjo? Ou ele está fazendo preparativos para seu parceiro? Não, se for um companheiro, ele pode fazer com que eles próprios perguntem." Audrey ficou alarmada antes de começar a esperar ansiosamente pela resposta da misteriosa serpente.